Galera, bora conversar sobre a polêmica e a questão, né, do vídeo do Paulo que tá dando o que falar enquanto eu tomo meu banho, mas vocês não vão me ver tomando banho. Porque eu não vou ficar aqui pelada pra vocês, né, que eu não sou obrigada. Isso aí é naqueles outros lugares que tem pra lá. Mas eu também não faço isso, porque eu sou de Jesus. Mas, antes eu tenho que ajeitar meu cabelo, peraí. Vamos conversar sobre essa problemática que foi levantada após o vídeo do Paulo Haas, que deu o que falar, está dando o que falar no, né, então, Twitter, né, que, meu Deus, cabelo, não sei. No então, né, Twitter, que eu apelidei carinhosamente de Capes da internet. E eu acho que esse apelido, ele realmente vem a calhar, né? Porque, né, gente, a gente começa a perceber que a problemática, ela é uma problemática quando a gente vê esse tipo de assunto surgir a partir de um vídeo que a pessoa fez expondo a opinião dela, né? Deixa eu trocar aqui, que essa água tá gelada até demais, Jesus. Quer congelar meu... eu vou ter que silenciar o barulho de chuveiro depois. Mas enfim. Essa problemática que eu falo, na verdade, é como se fosse a opinião dele e a galera caçou conclusão, né, gente? Que eu vou falar daquilo que eu vi a galera do Twitter falando, que é da questão de que o Paulo, ele criticou os livros que as pessoas estão lendo e que ele falou, né, dos livros literatura feminina que foram escritos para mulheres e que ele está desvalorizando e invalidando os livros que foram escritos de mulher para mulher e whatever. E o que o Paulo falou no vídeo dele foi uma questão sobre a gente expandir os nossos horizontes com os livros, com relação a gente sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto literária e coisas diferentes, né? A gente pegar e não ficar focado só naquilo que nos é apresentado que tá ali hypado, sabe? Porque, por exemplo, agora a hype do momento é ler livros de enemies to lovers. Aí a pessoa só fica fixada em ler enemies to lovers. E o que eu enxerguei no vídeo do Paulo foi exatamente isso. Ele criticando sobre isso, inclusive, que ele fala sobre as tendências, né, do mundo literário. Que é algo que a gente não dá para negar, né? E as tendências, elas estão ali e elas, de certa forma, prejudicam o mercado literário. Não é o mercado de livros, gente, mas todo uma cadeia de coisas de produção, tanto de roupa, quanto de música, quanto de produções audiovisuais, filmes e séries. Tudo é moldado pelo algoritmo. Então, assim, se as pessoas estão em busca de uma roupa de X modelo, igual, lembra da época do Barbie Car, quando tava em alta o negócio da Barbie, e rosa da Valentino ficou em alta, né? A galera toda tava usando rosa por causa do Barbie Car e por causa da Valentino, dos rosa da Valentino. É nesse mood, sabe? Nesse mood. E tá aí olha, tá vendo? Eu entrei. Eu entrei no negócio sem nem pensar, gente, que eu falei do Barbiecore, mas a gente tá falando sobre livros e eu vim falando de moda. Pra você ver o quanto que é interessante essa coisa de você expandir os seus horizontes. Porque, gente,
não é todo mundo que sabe sobre moda e que entende sobre moda e que sabe da onde que veio o negócio do rosa lá, que teve essa popularização, meu Deus, eu não sei falar essa palavra, eu sei, mas é porque minha língua tá embolada, eu não gosto de falar. Ele ficou famosinho naquela época muito por causa da Valentino, que veio aquele rosa extremamente forte, e também teve o filme da Barbie na época, né, o live action e tal, e isso popularizou o negócio do Barbiecore, que então popularizou a cor lá. A Valentino viu que tava em alto o negócio da Barbie, rosa e tal, e a Valentino, que não é besta nem nada, falou, aí então eu vou colocar essa cor no meu catálogo, e aí ela foi lá e colocou. Ai, gente, eu não sei se a galera vai ter cérebro pra poder pensar nisso, né, porque assim, a galera não teve cérebro nem pra interpretar o vídeo do Paulo, quem dirá pra entender o que eu tô falando sobre essa coisa de você ter referências diferentes daquilo que tá todo mundo consumindo, sabe? Assim, gente, eu também eu sou meio suspeito pra falar, porque eu comecei a ler numa época em que eu não era influenciada pela internet, né? Então, eu comecei a ler e eu falo, e eu também não tenho vergonha disso não, tá, gente? Eu comecei a ler lendo livros pirateados, e eu pirateava, sim, muitos livros, inclusive eu tenho ainda uma porrada de livros guardadas desde a época que eu pirateava os livros. Gente, eu tava vendo nas minhas coisas e tal, e eu achei uma porrada de livros que eu pirateava na épocas passadas, sabe? Que foi em meados de 2017 que eu comecei a ler, gente. Vamos agora pro quarto, que eu já tomei banho. Ui, deixa eu fechar a porta. Apagar aqui a luz. Enfim, eu comecei a ler em meados de 2017, né? E em 2017, quando eu comecei a ler já pirateando, gente. Inclusive, deixa eu ver se eu... Onde é que tá esse livro, na verdade? Aqui, ó, gente. Deixa eu pegar aqui o livro. Este livro aqui foi o livro que, assim, fez com que eu tivesse vontade de ler mais. Espera aí que eu vou ver que minha avó aqui. Oi, vó. Vou fechar. Eu gosto de passar. Não, vou fechar agora. O que, vó? Você foi embora, né? Foi. Ah, eu acho que vai chover de madrugada, vó. Tá pro lado de chuva ainda. Tá com um ventinho de chuva, eu acho que vai chover de madrugada. Tá. Mas hoje cedo choveu, vó. Hoje antes naquela hora de 11 horas pra meio-dia. Deu uma chuvinha boa. Enfim, meu papo aí com a minha avó. Cadê? Gente, cadê o negócio do telefone que eu quero colocar no tripé? Achei. Eu comecei a ler nessa época, eu estava falando do livro aqui, né, gente? Deixa eu voltar pro livro que eu já me perdi já. Eu comecei a ler justamente por causa desse livro aqui, Sola Raptada, Cartão Meu Sequestrador. Eu li esse livro em 2017, pirateado em PDF, que eu encontrei aí num site aí, né? Que nem existe mais esse site, gente. E eu li esse livro. E foi a partir desse livro que eu comecei a ler de fato, sabe? E eu sou muito grata a essa época minha que eu consumi livros pirateados, né? Vou ter que botar um outro brusinho aqui, porque eu não vou aparecer de top pra vocês. Ai, meu Deus, peraí, gente. Deixa eu pôr essa outra brusinha aqui, porque eu não me sinto confortável de top. Então, eu vou colocar a brusinha pra vocês não me verem. Mas, continuando. Eu comecei a ler pirateado, gente. E eu não me arrependo. Não me arrependo porque se eu não tivesse começado a ler livros pirateados há décadas atrás, porque já deu década, né, gente? Não deu década, então não deu 10 anos.
Eu comecei em 2017 e a gente tá em 2025. Ah, não sei, gente. Eu não sou de humanas, eu sou de exatas. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. E nem de humanas, porque... Mas enfim, gente. Enfim, comecei a ler por causa desse livro, pirateando e tudo mais. E agora... Aí eu vou ter que tirar essa alça desse trem aqui que tá me incomodando agora, né? E eu começo a ler por este livro, aleatoriamente, pirateando livros. Tenho livros ainda dessa época que eu era bem inteligente na época, gente. Porque eu pensava assim, gente, vai chegar uma época que esse site que eu tô arrumando os livros aqui, que ele não vai, né, mais existir, que ele vai ser extinto. Então eu preciso usar minha inteligência e fazer o quê? Ir baixando os livros que eu tenho interesse de ler e deixando eles guardados numa pasta aí no meu pendrive. Porque quando eu não tiver mais esse site, eu vou ter uma porrada de livros pra poder ler. E eu tenho esses PDFs guardados até hoje. Inclusive eu descobri um livro que eu tinha lido há milênios, que eu nem lembrava que eu tinha lido no meio desses PDFs, enfim. E desde a época, né, já que a gente tá começando a falar a gente tá falando de quando eu comecei a ler, eu sempre lia, gente, livros completamente aleatórios, né, gente. Nessa época não tinha muito essa coisa do BookTube, TikTok e tal, Instagram e pessoas falando de livros na internet. Assim, tinha gente, em 2017 tinha, né? Paulo Hatz, por exemplo, começou, eu acho que em 2015, se eu não tô doida, mas eu comecei a acompanhar Paulo Hatz, foi de 2017 para 2018, por aí, porque foi quando eu comecei a ler. E aí, gente, eu não tinha essa coisa de buscar, sabe, indicações de livros na internet pra poder ler. Eu saía catando qualquer coisa, gente. Tanto é que quando eu comecei a ler este livro aqui, que é um livro que ali eu tinha meus 15, 16 anos, então tava ali dentro da minha idade, né? A protagonista, ela tem essa idade, mas esse livro aqui era um livro um tanto quanto pesado e problemático, porque os acontecimentos aqui são problemáticos. A menina, ela, né, gente, o spoiler do livro já tá aqui no título do livro, Carta ao Meu Sequestrador. Então é uma menina que ela é sequestrada por um cara e ela vai narrar todo o acontecimento, desde o sequestro dela até o final ali, do que aconteceu ali no final. E esse foi o primeiro livro que eu li. Depois eu pulei pro quê? Pra Seleção. Aí eu li Rainha Vermelha. Gente, eu li Jogador Número 1, sabe? Você vê o tanto que eu ia pulando. Eu ia fazendo igual um macaco, pulando de galho em galho. Gente, eu lia tanta coisa, contos, poesia. Gente, eu lia muita poesia nessa época. Na verdade, eu lia poesia desde antes dessa época, porque quando eu era kids, né? Quando eu estudava no ensino fundamental, eu gostava muito de ler os livrinhos de poesia que tinha lá na minha escola. Então eu sempre gostei de poesia, mas eu amo poesia, por exemplo. Eu gosto de poesia. Ultimamente eu não tenho lido muito poesia. Desde 2019, quando eu tive uma ressaca literária das braba, aí eu não tava muito lendo poesia, mas agora eu comecei a ler de novo. E, gente, ler livros completamente diferentes, pra mim, sempre foi algo cotidiano meu, sabe? Sempre foi algo normal na minha vida de leitora. Eu sempre fui dessas de ler qualquer coisa. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler sinopse de livro, porque eu tomei trauma lá da época que eu comecei a ler, de ter lido uma sinopse, de ter pegado o livro pra ler e do livro não ter nada a ver com a sinopse, e aí eu parei de ler sinopse de livro. Tanto é que eu pego livros aleatoriamente pra ler, e quando eu vou ver, eu li uma coisa completamente diferente daquilo que eu tava esperando ler, entende? Então, eu me deixei voltar a ser influenciada pela internet com relação às leituras por agora, sabe? Do ano passado pra cá, porque, né, eu voltei, de fato, a ler de verdade, que eu considero ser, assim, nas minhas considerações pessoais do que é ser leitora, ano passado. Então, ano passado eu li, eu acho que 40 e poucos livros, 30 e poucos livros, não me lembro quantos livros que eu li no ano passado. E cachorrada só começa a latir quando eu tô gravando. E aí, eu comecei a consumir, né, de volta o BookTube.
E nisso eu acabei sendo influenciada a comprar alguns livros, tanto é que ano passado, 2024, né, gente? 2024 foi... Acho que foi, gente. Se não foi 2024, foi 2023 que eu dei a louca e comprei 32 livros, mais o meu Kindle que tá por ali, não sei onde é que ele tá. E de uma vez, gente. E foram livros que eu comprei totalmente influenciada pelo BookTube e também eu acho... Não, BookTok não, porque eu não consumia muito vídeos de livros no TikTok ainda. Eu comecei a consumir um pouco mais agora. Mas os livros que eu tenho ali, que eu comprei dessa época, gente, que eu olho ali, eu vejo que eu comprei tudo influenciável, sabe? Influenciada pela galera. Eu comprei, quer ver, todo mundo da minha família já matou alguém, indicado pelo GF. Eu comprei A Última Casa da Rua Needles, indicado pelo GF. Eu comprei Amêndoas, por causa dos meninos do BTS. Mas você vê que tem, tipo, várias influências. Gente, eu não tô... Tem uma porrada de livro ali, mas agora eu não tô nem encontrando. Teve alguns livros que eu comprei, sim, que tipo assim, eu olhei e falei, nossa, esse livro aqui, capa legal e tal, quero comprar. E comprei, mas... Eu comprei muitos livros influenciados pela galera. Ai, gente, mentirosos. Eu comprei... Mas mentirosos, na verdade, eu comprei porque eu queria pegar o desconto que mentirosos ia dar em Amêndoas. E comprando os 2 livros, eu paguei R$30 em 2 livros. Aí eu achei... Era muito... Ia estar saindo muito de graça. Eu comprei, gente, Mandíbula de Caim. Eu comprei esse diacho desse livro, influenciada pela galera aí. E acabou que esse ano, né, eu dei ele pro sebo, mandei ele pro sebo. Eu fui... Aqui na minha cidade não tem sebo. Eu fui pra Brasília e eu levei alguns livros pra lá pra poder levar pro sebo. E deixei lá alguns livros lá, né, porque... E... É isso, gente. A internet, ela tem sido uma certa problemática nas nossas vidas. Gente, eu vou apagar essa luz de teto aqui porque a minha ring light tá ligada. E a internet, ela tem sido uma certa problemática nas nossas vidas porque a gente tem deixado que a internet, ela comande os nossos gostos, que a internet, ela comande aquilo que a gente está consumindo. Às vezes você acha que você está consumindo aquilo que você quer, mas... disfarçadamente você está consumindo aquilo que a internet está colocando para você, o algoritmo está colocando para você consumir. Então, gente, quando o Paulo falou que a galera tá consumindo só a mesma coisa, ele não tá errado, gente. Gente, o que eu... do ano passado pra cá, que eu acho que começou essa coisa das trends e tropes e coisas literárias, né? Essa coisa do enemies to lovers, friends to lovers, found family, não sei o que, age gap, não sei o que, vezes sunshine. Essa coisa de nomenclatura... Não sei nem que palavra que é essa que eu tô querendo inventar. Mas essa coisa de dar rótulo ao livro, que tipo assim... Esse livro aqui... Se a gente quisesse colocar ele na categoria de Dark Romance, ele daria pra ser colocado, entendeu? Então, sabe, essa coisa de rotular, de colocar um rótulo no livro e falar isso daqui é Dark Romance, isso daqui é Enemies to Lovers. Isso daí começou agora, gente. E convenhamos que isso tem sido um saco. Um saco. Sabe? É por isso que eu sou... contra consumir coisas que estão hypadas. Até mesmo com relação aos doramas que eu assisto, gente. Eu fui assistir Vincenzo muito depois do hype, gente. 1 ano, eu acho que 2 anos depois do hype. Porque eu não gosto de consumir coisas quando estão na hype. Eu gosto de deixar a hype passar pra me consumir o negócio, entendeu? E, gente, esse ano eu li algumas coisas hypadas. Sim, gente, eu li, mas... Sabe, eu não gosto de consumir as coisas hypadas, porque eu sei que vai ter coisa ali que vai me estressar, e se eu for falar, aí a galera vai cair matando em cima de mim, igual eu tô caindo em cima do Paulo Hades, por causa que ele veio falar uma coisa que é a realidade, né, gente? Porque uma verdade, gente, tá todo mundo consumindo a mesma coisa. Tá famosinho o Enemies to Lovers? Aí todo mundo lê Enemies to Lovers. Até mesmo porque isso é uma problemática tão grande, gente, essa coisa das trends literárias,
que dá pra gente entrar em vários âmbitos dessa problemática com relação às editoras, aos autores, porque as editoras se veem obrigadas a publicar livros de enemies to lovers, porque tá todo mundo lendo enemies to lovers, a galera quer todo mundo consumir enemies to lovers, então a editora fala, vamos publicar somente enemies to lovers, porque a galera quer ler. Os autores se sentem pressionados pelas editoras e pelos autores a produzir aquele tipo de livro que está sendo consumido no momento. Enemies to Lovers está sendo consumido agora. Então, os autores vão ser pressionados a escrever aquele tipo de livro para poder vender. E se por acaso eles não escreverem aquele tipo de livro, não tiverem aquele tipo de livro para poder entregar para a editora, para ela poder publicar e tal, a editora não vai nem querer saber daquele livro, porque esse livro não tá vendendo no momento. Para que eu vou querer esse livro? Sabe? Então, entende que é uma problemática que ela vem de vários lugares, sabe? Tanto é que, gente, olha, eu tenho certeza que tem autores que se sentem compilados a escrever coisas que eles não querem escrever simplesmente porque tá no hype. Ai, a galera quer ler. Gente, literalmente, a literatura, ela tá começando a virar algo como fast food, sabe? Como McDonald's. Por quê? A galera tá querendo, sabe, essa coisa do self-service, sabe? Tipo assim, eu quero isso e a editora e o autor é obrigado a me entregar isso, porque eu quero e ponto final. E... ai, gente, é extremamente difícil a gente conversar de um assunto, porque acontece igual aconteceu com o Paulo, gente. Você vê que o problema é um problema quando esse tipo de coisa acontece, gente. Quando ele fala pra gente consumir conteúdos e livros, né, diferentes daqueles que estão sendo hypados, estão sendo vendidos e tudo mais, fora da bolha, é exatamente pra isso, pra gente não ficar ignorante, igual essa galera que eu tô vendo falar, de desvalidar uma opinião que é uma opinião que ela é verdadeira, gente. Ela é uma verdade, porque se não fosse, não estaria acontecendo o que está acontecendo, gente, de cancelarem ele por causa de uma coisa que é uma realidade, gente. Entendeu? Gente, eu sou uma pessoa que eu não desvalorizo, não invalido nenhum tipo de leitura. Eu acho que todo tipo de leitura é válida. Eu parto desse pressuposto de que toda leitura é válida desde que você esteja lendo. Se você gosta de ler autoajuda, problema seu, leia autoajuda. Se você gosta de ler ficção científica, leia ficção científica. Se você gosta de ler gibi, quadrinho, HQ, whatever, leia, entendeu? Eu parto desse pressuposto de que você tem que consumir realmente aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que está dentro daquilo que te faz bem, que te faz confortável, que te faz feliz. Só que você pode consumir essas coisas de formas diferentes, de formas variadas, entendeu? Então, você gosta muito de fantasia? É o gênero do seu conforto? É aquilo que te faz feliz? Ok, beleza, mas bora sair um pouquinho do negócio da fantasia dos Estados Unidos? Vamos pegar de repente uma fantasia do Brasil e ler? Pra você ver como que o autor, né, como que o brasileiro ali, ele imagina o negócio da fantasia. Vamos pegar de repente um livro de fantasia lá da África pra você poder ler, pra você conseguir entender como que funciona o negócio, até mesmo da cultura e daquela localidade, porque cada local, gente, vai ter uma cultura diferente, vai ter um jeito de pensar diferente. Então, por exemplo, eu sei que tem um livro lá, gente, é Filha de Ossos, alguma coisa do tipo, gente, que eu acho que é de uma autora africana, realmente. E ele traz muito da cultura africana pra dentro das magias do livro. Tem ali, gente, que eu li, é porque eu não vou lá pegar agora, porque tá embaixo de uma pilha de livro. Mas o livro A Maldição do Chá, Chá Envenenado, uma coisa assim, gente, que é um livro chinês, né, de uma autora chinesa. Na verdade, eu acho que ela é americana-chinesa, ela é uma misturada aí com Estados Unidos com China. Acho que um dos pais dela é dos Estados Unidos, ou ela é imigrante, sei lá, que acho que é. Mas, nesse livro, né, da Uologia do Chá, a gente tem uma magia completamente diferente das magias que a gente está acostumado de ver. Porque ali a gente tem uma magia relacionada a chás. Porque lá na China tem essa cultura do negócio do chá, sabe? E eu achei muito interessante ver essa magia sendo
praticada e sendo feita e sendo imaginada a partir do chá, sabe? Então, você gosta de fantasia? Eu não tô falando que você tem que sair do negócio da fantasia. Seria legal? Seria bacana? Sim. Mas, já que você gosta de fantasia, busca ler fantasias de outros lugares. Tu gosta de romance? Busca ler romances de outros lugares, de outros autores, diferentes daqueles que você está acostumado a ler. Porque isso expande a tua mente, expande o teu universo. E quando você for fazer a sua prova do Enem, sabe? Lá na prova do Enem, não tem que você coloca lá... Você precisa de um repertório sociocultural para discursar ali sobre o tema da redação? Pois então, não é à toa que o Enem pede um repertório sociocultural, entendeu, gente? Que é social e cultural. Não é à toa, gente. É para que você tem que ter isso na sua vida, essa bagagem para que você consiga, né, viver, né? Você precisa de repertório social e de repertório cultural, gente. Uma coisa básica que as distopias elas trazem é exatamente esse emburrecimento das pessoas, essa letargia mental que as pessoas se encontram e que, por causa disso, elas são dominadas pelo governo, sabe? E é muito por falta de informação, é muito por falta de, sabe? É aquela coisinha que a Bíblia fala, que, gente, pra você ver que até na Bíblia fala isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Até o próprio Deus, ele fala, olha, gente, vocês aí estão uma galerinha meio burra, né? Vocês estão passando dificuldade por falta de conhecer as coisas, entendeu? Até Deus, ele fala isso, gente, entendeu? E você vem me criticar o Paulo, menino, que ele falou um trem que é realidade. Assim, a gente bate numa coisa que não tem nada a ver, gente. Vocês criticaram numa coisa que... Sabe, em momento algum no vídeo, o Paulo, ele invalidou leitura, gente, tá? Ele falou negócio da galera que só lê as trends, só lê romance, só lê isso e aquilo, e que isso emburrece a pessoa. Realmente, ele falou isso, mas eu tenho que concordar, gente. Se você ficar só lendo só romance e lendo só romance da Colleen Hoover, isso vai te expandir seu universo da onde? Isso vai te agregar alguma coisa? Eu também não sou dessas, de que leitura tem que agregar alguma coisa, de que você tem que tirar algum proveito daquele livro ali, tipo, aqueles livros de finanças, livros de... pra você se tornar rico, livro de autoajuda, essas coisas. Eu também não sou a favor desse tipo de coisa. Mas eu acho que você tem que ler as coisas pra expandir um pouquinho a tua mente, entendeu? E é complicado você falar desse tipo de assunto quando você vê a galera que não sabe interpretar um texto. Gente, tá vendo por que é complicado você permanecer num só lugar? Porque você não sabe interpretar a opinião da outra pessoa. Gente, a galera não sabe interpretar texto. E vem me falar da opinião alheia de que a pessoa tá falando que as pessoas estão ficando burras por permanecer num lugar só. Gente, a pessoa não sabe interpretar um texto. A pessoa não sabe me interpretar um texto e quer falar alguma coisa. Mamãe, vai aprender português primeiro antes de falar alguma coisa, né não? Porque, gente, a pessoa não sabe fazer uma redação e quer falar alguma coisa, gente. Eu entendo a galera falar e a galera que se doeu e tudo mais, eu compreendo. Gente, eu já fui dessa época. E, gente, quando eu comecei a ler, eu era muito disso, de que eu li o que eu queria, ponto final, e quem quisesse adaptar, que vai comprar então meus livros, sabe? Eu era muito daquela, tipo, a minha vida já não é muito boa, sabe? A vida real já não é boa, então eu quero ler um livro que me faça sair da realidade, me faça sair desse mundo. Eu não quero ler problemas reais, porque a vida já não é boa, pra que eu vou ficar lendo problemas reais? E hoje eu penso diferente. Eu acho que isso também vem muito com o amadurecimento, né? O Paulo, a gente tá falando do Paulo, eu acho que ele já tá aí beirando os seus 40 anos. Eu já tô quase nos meus 30, né, gente? Ainda tá um pouquinho longe, mas também tá perto. Porque ano que vem eu faço 25 anos. Então, assim, eu já tenho uma bagagem de vida, apesar de que eu me considero uma adolescente. Mas eu já tenho uma bagagem de vida. E eu consigo
hoje eu sou uma pessoa que pensa diferente. Gente, esse ano eu li livros, tipo, que são um pouco fora da minha zona de conforto, porque eu sempre falava que eu não gosto de ler livros de drama, os livros que o Paulo geralmente costuma ler, que ele gosta, que ele ama, que são dramas familiares, coisas relacionadas à vida real. Eu falava, eu não vou ler esses livros não, porque eu não gosto, porque eu quero ler fantasia, romance, coisa clichê e tal, e isso, aquilo. Mas aí, esse ano, quando eu peguei, tipo, Esôfago, do Ítalo de alguma coisa pra eu poder ler, que eu vi aquela trama toda envolvendo o personagem, a Lídia, que ela tinha ali, né? A gente vai acompanhar os problemas da vida dela e a gente vai acompanhar tanto o passado dela quanto o presente, os dilemas da vida dela. A gente vê que ela tem problemas de saúde não só do corpo como da mente, e a gente vê as camadas que essa personagem tem, tal, e a gente vai entendendo a personagem, e a gente vai entendendo os personagens ao redor dela. E eu amei esse livro, gente, eu amei. Eu li ele, assim, eu só não devorei ele porque ele é um livro, assim, que, sabe, você vai lendo, você vai ficando... Lídia, minha mulher. E, sabe, eu tinha que parar assim e ficar, mas mulher, como é que é? Gente, tem coisas que essa personagem fez no livro que eu falava, cara, como que essa mulher me fez isso, sabe? E eu me vi envolvida em uma história que eu não tenho costume de ler. Outro livro que eu li esse ano, eu tenho ele ali, mas... preguiça de levantar pra pegar. Não venha não. Essas formigas de asas. Nossa, essas formigas enjoadas. Aqui, voltou aqui, ó. Uma orfia. E aí, gente, qual que era o livro que eu ia falar? A Devolvida, da Donatella Di Pietro Antonio, né? É uma autora italiana. Eu li esse livro, gente, achando que era uma coisa e me entregou outra completamente diferente. Gente, eu comecei a ler esse livro jurando que seria um thriller, sabe? De que iria ter uma vibe... Eu nunca li, mas eu achei que iria ter uma vibe meio... Carrie a Estranha, de Stephen King. Eu conheço a história de Carrie porque, enfim, tem no cinema também, né? É um livro muito famoso também, então não tem como não conhecer. E eu pensei que seria algo meio que nesse âmbito. Nossa, mas que diacho de bicho que não morre também, meu filho. Tem a dó. Aí depois esse bicho pica a gente. Nossa, é picadoída, viu? Formiga de asa, que ódio. E quando eu fui ler esse livro, gente, eu comecei a ler o livro esperando uma coisa. Eu comecei a ler, eu vi que não era aquilo que eu tava esperando, mas eu me vi completamente envolvida na trama da vida daquela garota que ela teve a sua vida mudada da noite pro dia, por causa de adultos irresponsáveis que, sabe, também estão... Nossa, que diacho de muriçoca nojenta. Assim, numa tela. Mas enfim, por causa de algo que ela não tem culpa. Por causa da culpa, na verdade, são dos adultos. E também é aquela coisa de que, quando chegou no final do livro, eu também olhei e falei, cara... né? Eu também não posso também culpar totalmente este adulto aqui, porque olha só as outras coisas que esse adulto também passou na vida. Mas ao mesmo tempo eu falei, mas é culpa sim. Ele devia ter pensado melhor nas coisas, sabe? E isso, gente, foi maravilhoso, porque eu li, por exemplo, A Devolvida e eu me vi em certos dilemas da personagem que me fizeram até entender a mim mesma, sabe? De olhar pra dentro de mim e falar, cara, eu também penso assim, eu também tenho esses questionamentos, eu também me sinto assim, sabe? E isso é bacana quando você lê um livro, quando você se identifica com um personagem e que você consegue até mesmo fazer uma autoanálise e falar, isso tem na minha vida, sabe? E quando você pega livros diferentes pra poder ler, é incrivelmente maravilhoso. Tu expande a tua cabeça de um jeito que
what? Tipo, sabe? E, gente, sinceramente, se a gente só consumir aquilo também que a gente gosta, gente, na nossa vida a gente não faz só o que a gente gosta, cara, sabe? Eu mesmo gosto de trabalhar, sabe? Eu acho trabalhar chato, mas tem que trabalhar, apesar de que eu não trabalho. Hoje em dia não, mas assim, eu trabalho, né? Às vezes porque eu trabalho que eu tenho. Não vou desvalorizar o meu trabalho, porque eu trabalho cuidando dos meus avós, né? Eu cuido dos pais da minha mãe. A mãe do meu pai, eu nem não preciso de muitos cuidados com ela, mas quando ela vai no médico, daí, mas os pais da minha mãe moram com a gente e eu preciso cuidar deles. E é um trabalho muito grande, gente. Cuidar de idoso não é fácil, sabe? E aí, outro detalhe que a gente vê como que você ter esse consumo diferente te faz bem, porque eu olho para a geração dos meus avós e é uma geração completamente da geração da minha mãe e completamente diferente da minha geração, entende? E quando a gente pega e lê livros diferentes, a gente lê um livro dos Estados Unidos, a gente lê um livro do Brasil, a gente lê um livro da África, a gente vê visões diferentes do mundo e às vezes visões diferentes do mesmo assunto, entende? E isso te traz um olhar diferente de tudo, da vida e whatever, sabe? E se você gosta de romance, continua lendo seus romances. Se você gosta de fantasia, continue lendo suas fantasias. Mas tenta expandir, nem que seja um livro diferente daquilo que você está acostumado a ler, leia, sabe? Vai te fazer bem. Não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é um bicho de 7 cabeças você ler um livro fora da sua zona de conforto, sabe? Entendeu? Então, assim, leia, cara, leia. Às vezes você não sabe o que você tá perdendo. Às vezes, se você ler um livro, você vai olhar e vai falar: putz, que livro incrível, que livro maravilhoso, que gênero maravilhoso. Eu não acredito que eu tô perdendo isso por bobeira e tal, entendeu? E aí você vai lendo e você vai expandindo a sua mente, você vai vendo que o mundo é muito maior do que aquela bolha que você foi inserida, sabe? E, ai, gente, é muito bom quando você se põe a explorar, sabe, gente? Eu também sempre fui uma pessoa muito exploradora, sabe, gente? Eu dou graças a Deus porque eu nasci numa época boa, gente, que eu nasci em 2001, então eu nasci na época, nessa época dos anos 2000, que foi os anos 2000 melhor que tinha. A gente ia estar nos anos 2000, sim, mas, gente, não tinha nada melhor do que os anos 2010, 2011, 2012, com as coisinhas e tal que a gente tinha, gente, eu comia terra. Eu brinquei de boneca até os meus 12, 13, até meus quase 15 anos eu tava brincando de boneca e tal. E é maravilhoso, gente, sabe? Eu não desvalorizo também você gostar de consumir essas coisinhas meio... Sabe, essas coisas meio... pra você distrair sua mente, sabe? Um entretenimento. Não desvalorizo, sabe, gente? Porque eu gosto desse tipo de coisa, sabe? E... eu não desvalorizo nada, gente, mas eu acho que sim, a gente tem que expandir o nosso mente, nosso horizonte, porque senão a gente vai ficar burro sim, tá? A gente vai ficar burro. Não tem como falar que não vai ficar burro, tá? Porque vai. A gente tem que aceitar realidades. A gente tem que aceitar a realidade, né? A gente vai vamos mentir pra quê? Não vamos? Né, vamos valorizar aí o negócio da realidade e vamos olhar pra realidade e falar: isso daqui é uma realidade, o que a gente vai fazer pra mudar ela? E gente começar a mudar a partir da gente mesmo, entendeu? Porque eu falo isso, gente, porque eu olho pros meus irmãos, eu falo pra eles poderem pegar um livro pra ler, eles não pegam, gente. Eles passam o dia inteiro no telefone, no computador e jogando e whatever, não sei o que, e não consegue pegar um livro e ler, entendeu? Não pega. Eu falo: lê aqui, ó, esse livro é legal. Eu conheço os gostos deles, eu sei o que eles gostam. Eu falo: lê esse livro aqui, é legal, bacana e tal. Mas não quer, porque tá enfornado na internet, né? E... ai, gente, muitos assuntos a se comentar, mas eu acho que este é a ponta inicial desse iceberg gigantesco e que a gente precisa conversar
sim, a gente precisa começar a mudar essa realidade, sim, porque senão a gente vai ficar todo mundo burro, né? A gente já tá começando, né? Todo mundo tá ficando meio burro, né, gente? Com esse negócio da internet, dessa coisa do celular. Os meninos, as crianças já nascem hoje, já entregam logo um celular, um tablet e um iPad na mão da criança. Eu, com meus 25 anos, não sei nem o que é um iPad. A criança sai da barriga e só tá com o iPad na mão, entendeu? Então, assim, tá complicado, gente. O negócio do brain rot, o meme de cérebro podre. Gente, o negócio tá preocupante, gente. O negócio não... Sabe? Eu olhava pra mim quando o povo falava, ai, você é o futuro do Brasil. Eu ficava, gente do céu, eu não quero ser o futuro de nada. Aí eu olho pra essa galera de hoje, gente, que vai ser o futuro, não só do Brasil, como do planeta Terra. Eu falo, gente, o que vai ser do futuro? O que vai ser do futuro, gente? Sabe? Não sei, com bailarina capotina. O que vai ser do futuro, gente? Com isso. K.I.A. e whatever. O que vai ser, gente? Eu não sei. Eu sinceramente tenho até medo de pensar. Mas assim, o futuro... Eu acho que não vai ter muito tempo assim, não, gente. Jesus Cristo vai voltar logo. Em breve, as trombetas soarão e vem buscar a igreja logo. Eu tô pedindo gente, todos os dias eu peço Deus, pelo amor de Deus, vem buscar a gente, porque o negócio aqui tá ficando muito louco, gente. Tá ficando muito louco. E é sobre isso, gente. Vamos expandir nossos horizontes, sim. Vamos ler coisas diferentes. Você não precisa sair do seu gênero favorito para você ler algo diferente. Você só pode pegar autores diferentes do seu gênero. Larga... Ai, você gosta de fantasia. Às vezes você fica focado em ler só Sarah J. Maas. Sai do negócio da Sarah J. Maas. Vai ler um outro autor de fantasia. Vai ler um trem diferente. Dentro dos gêneros que você gosta, tem como tu ler coisas diferentes, entendeu? Vai expandir teu horizonte, porque senão vai ficar burro. Aí, cadê a galera? Perdeu o senso crítico. Não sabe. O senso crítico, a parte do senso crítico, te impele a tanto entender o lado do outro e você refletir e falar, será que essa pessoa tem razão? Será que não tem? E você tentar entender o lado da pessoa e você também formular suas próprias opiniões, você ter suas próprias opiniões e você não julgar a outra pessoa somente pelo que ela falou, de você parar e pensar com o seu próprio cérebro, que é uma coisa que não tá acontecendo muito, né, gente? Porque eu tenho certeza que uma galera nem viu o vídeo do Paulo e só foi na massa que tava falando mal dele, que tava atirando pedra nele e foi falar também, né? Mas quem sou eu também pra falar, né, gente? Eu não sou ninguém, né? Mas é sobre isso. Eu acho que tinha outras coisas que eu poderia pontuar aqui, sim, mas... Enfim, minha mente agora só tá pensando nisso, gente. Enfim, é sobre isso. Vamos expandir, sim, nossos horizontes, nossas leituras. Ano que vem eu tenho um projetinho que, na verdade, eu já tinha vontade de fazer, mas só agora eu tive coragem pra isso. Que trabalho você tá me dando de ler livros completamente diferentes e tal. Inclusive... Eu estou para gravar este vídeo, para anunciar este projeto para alguém aí que quiser participar deste projeto comigo no ano que vem. Então, eu vou gravar esse vídeo, mas eu quero... Ai, gente, é tanta coisa para fazer. Ai, meu Deus. Eu tô me organizando, gente. Tô me organizando. Boa parte das coisas já está organizado. Então, é isso aí. E... acho que é só isso, gente. Se por acaso tiver mais alguma coisa que eu queira falar, mais algum adendo, a Ana da edição fará depois, tá? Mas por enquanto é só isso mesmo, gente. Vamos, sim, largar de ser burro e vamos começar a ler coisas diferentes. Mesmo que for dentro do gênero que é o seu gênero favorito. Vamos começar a expandir a nossa mente e ler coisas diferentes, tá? E é isso. Um beijo pra vocês. Se vocês não gostaram do vídeo, problema de vocês. Quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e tamo junto. É claro, gente, que... Eita, Glória, pera aí. Só agora que eu, tipo, parei de gravar o vídeo que eu, né, falei, vou dormir, deitei, que eu tô aqui no escuro, que eu me lembrei. Porque a galera falou muito sobre o Paulo ser hipócrita
de ele falar sobre, né, a gente expandir nossos horizontes, porque o Paulo, ele disseminou certos gêneros literários e tal, e que ele só lê livros, né, que são hypados e tal, pra ele poder falar mal e blá 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 blá. E aí eu queria dizer que também a galera aí também é toda hipócrita, porque eu já vi, gente, inclusive muito no próprio Twitter, tá? A galera falando, ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo, os livros, eles estão todos iguais, parece que os autores estão escrevendo só as mesmas coisas, não tem diversidade na leitura. E essas mesmas pessoas agora estão me dizendo que não querem expandir os seus horizontes, não querem ler outros gêneros diferentes, querem continuar nas suas bolhas e mandando o Paulo ir tomar banho na soda. Não eram vocês que estavam dizendo que os livros estavam todos iguais e que não estavam aguentando mais isso? Porque eu vi uma boa galera dizendo isso, inclusive eu salvei até o negócio que eu não vou achar, né? Porque, enfim, eu salvo tanta coisa lá no Twitter que eu salvei uns posts e tal da galera falando isso. Ai, os livros estão todos iguais, só tá perdendo o gosto pela leitura. Mas você não sai da tua bolha, meu amor. Claro que vai estar tudo igual. Claro, você não sai de ler Colin Hoover, Sarah J. Maas e whatever dos autores hypados aí, é porque, enfim, a menina lá do ai, gente, como que é o nome? Ai, esqueci, gente, o nome. É porque, como eu não ando consumindo esses autores assim, gente, eu não sei nem o nome direito da galera. Mas a pessoa me vem, só consome as mesmas coisas, só consome os mesmos livros, os mesmos autores, não lê um trem diferente e quer ainda falar que os livros estão todos iguais. Tá mesmo, meu amor, porque você só tá consumindo as mesmas coisas. Em vez de você pegar um negócio diferente pra ler, você não pega, aí depois você vem me reclamar que tá tudo igual. Sabe, será que o problema não está em você? O defeito não está em você? E você que não deveria procurar outras coisas pra poder ler? De repente, entendeu? Ai, gente, é um hipócrita falando de outro, sabe? Como diz a minha mãe, aquele ditado, é o sujo falando do mal lavado. É a pessoa que, tipo, tá suja, tá na merda, e tá falando da pessoa que tá mal lavada, que não tomou banho direito. Ah, gente, a hipocrisia tá no ser humano mesmo, né, gente? Ai, não vou mexer nesse vespeiro também mais não, né, porque você não pode falar nada. Na verdade, não só no nicho literário, gente, mas na internet como um todo. Qualquer coisa que a gente fala, se eu falo bem do Bolsonaro, ai, vai ter uma galera que vai cair em cima de mim. Se eu falo mal, vai ter outra galera que vai cair em cima de mim. Então, assim, sabe, nada tá bom pra todo mundo, nada vai tá bom, sabe? Eu sou parte daquele pressuposto, daquela coisa, sabe, gente, que tipo... Nem Jesus Cristo, quando pisou nessa terra, agradou todo mundo, quem dirá eu, entendeu? Já dizia aquela frase, eu não sou impressora pra ficar passando boa impressão pra ninguém, né, gente? Então, assim, se nem Jesus agradou a todos, que Jesus era santo, não tinha pecado nenhum, e Jesus, ele só falava as verdades, quem dirá eu, que vou agradar os outros? Não vou. Não vou. E eu não tô querendo agradar ninguém, não, gente. Não. Muito obrigada. Tô querendo agradar a mim e a Deus. Eu agradando eu. E Deus, tamo fechado. Entendeu? E é isso, gente. Vamos acabar esse assunto por aqui, porque senão... Agora esse vespeiro vai me atacar e aí... E eu não tenho muita paciência, não, gente. É por isso que eu falo, Deus, não dá asa à cobra, não dá muita... Eu não posso falar desses assuntos porque aí, gente, eu me estresso facilmente com as coisas. E aí depois eu vou nem... Ai, gente, vamos parar por aqui mesmo. E é sobre isso, vamos
só largar de ser doido e ler coisa diferente, pra depois a gente não ficar falando que tá tudo a mesma coisa, tá tudo igual e tal, sendo que a gente também não procura expandir os nossos horizontes de leitores e não pega livros de outras nacionalidades pra ler, não pega livros de outros gêneros pra ler, então, né, vamos parar de ser hipócrita também, vamos assumir nossa culpinha, tá? Porque a gente tem muita culpa no cartório, a gente como leitor, e depois a gente quer botar a culpa só em cima da carcunda dos outros. Tchau pra vocês! Chega desse assunto. Chega. Mas dependendo se vier comentar alguma coisa nesse vídeo aqui, se me estressarem, eu vou continuar, viu? Porque, enfim, eu sou dessas. Bye! Eu, fiquei falando do mesmo assunto 1 milhão de vezes e whatever, porque eu sou muito prolixa, gente. Isso daí é algo que o meu professor, da época que eu fazia o curso na escola, o curso lá de negócio, quando o governo ainda prestava, que era o curso de tecnologística, quando o governo aqui de Goiás deu uma de louca e tava dando esse curso técnico pros alunos do ensino médio, e ainda pagava a gente pra poder estudar, se a gente fosse direitinho, a gente ganhava um dinheirinho no final do mês, e o professor lá nosso, ele falou pra mim isso, falava muito pra mim, Ana, você tem ideias muito boas, você tem, sabe, somente se funciona bacaninha e tal, é legal, sabe, seu repertório e tudo mais. Só que você é muito prolixa, tenta ser menos prolixa. Ó, isso aqui, você falou esse mesmo assunto de 50 formas diferentes. Então tenta organizar essa ideia, tenta juntar tudo de repente, tal, não sei o que. Então, perdão, gente, eu não sei não ser prolixa. Será que tem algum vídeo no YouTube pra ensinar sobre isso? Tô precisando. Enfim, gente, tô aí conversando sobre coisa nada a ver com vocês. Vocês querem saber o que disso, né, mãe? Enfim, tchau pra vocês.